É verdadeiramente impressionante quantas culturas, civilizações e povos surgiram e caíram ao longo da história humana. Para muitas dessas culturas, temos um registro de respostas e causas que levaram à sua queda. Mas para outras, mais antigas, tudo o que temos são algumas pistas. Uma dessas culturas que desapareceu, deixando apenas algumas pistas de onde e como foi a Harappan, também conhecida como a civilização do Vale do Indo. Conhecidos por suas cidades bem planejadas e tecnologicamente impressionantes de Harappa e Mohenjo-Daro, essas pessoas prosperaram nas margens nebulosas dos rios do Paquistão e do norte da Índia por cerca de 2.000 anos antes de desaparecerem da face da Terra. Então, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com os milhares de pessoas que chamavam o Vale do Indo de lar? O que levou ao desaparecimento deles? Neste vídeo discutiremos este tópico. Sente-se e relaxe enquanto exploramos os mistérios por trás do desaparecimento da antiga cultura Harappan. A civilização do Vale do Indo foi uma das primeiras do seu tipo, os precursores da civilização e construção de cidades como as conhecemos hoje. Suas cidades, construídas com tijolos cozidos, eram intricadamente planejadas, com distritos reservados para fins industriais, residenciais e políticos. Seus edifícios foram equipados com sistemas de drenagem bem feitos, permitindo que os resíduos e a água excessiva fluíssem com segurança para longe de seus assentamentos que, em seu auge, tinham entre 30.000 e 60.000 indivíduos. No auge da civilização do Vale do Indo, poderia haver até 5 milhões de pessoas vivendo dentro de suas fronteiras, um número absolutamente impressionante para os anos entre 3.300 e 1.300 a.C. Os Harappans também eram artesãos habilidosos. Uma variedade de achados arqueológicos em todo o Vale do Indo recompensou os cientistas com cerâmica, estatuetas, brinquedos, jogos, joias e mais. Eles dominaram o poder da bronziúrgia, transformando-o em recipientes intrincados para armazenar comida e água, e podem até ter tido um sistema básico de escrita, formado por frases curtas e básicas de símbolos e imagens. A música parece ter desempenhado um papel na cultura Harappan também, com chocalhos e flautas descobertos em vários locais, junto com gravações do que se acredita ter sido uma harpa. Outras artes tomaram a forma de estátuas e estatuetas. Um exemplo disso é a Menina Dançante, uma escultura sólida de bronze de uma mulher, adornada com joias, participando de uma dança. Outras estátuas retratam animais, possíveis representações de governantes Harappan, figuras abstratas e gravações em selos de pedra. Os Harappans também podem ter utilizado rotas de comércio primitivas através do uso de barcos simples e carros puxados por touros. Isso é evidenciado pelo fato de que os artefatos da civilização do Vale do Indo estão espalhados por toda a região e podem ter sido vendidos por comida e outros recursos com aldeias e comunidades vizinhas. Fora dos territórios indianos e paquistaneses da civilização, artefatos Harappan foram descobertos na atual Afeganistão, Omã, Turcomenistão, Irã e mais, com este último até revelando túmulos mostrados para ter DNA do sul da Ásia, mostrando que essas pessoas viajaram muito fora dos limites de suas próprias terras. As pessoas da civilização do Vale do Indo também eram famosas por sua proeza como agricultores, domesticando tanto culturas quanto animais para se alimentarem. Campos de trigo e cevada provavelmente eram cultivados no campo, fora das principais cidades e vilas, enquanto os agricultores mantinham gado zebu para leite e carne. As dietas Harappan eram complementadas pela carne de cabras, búfalos, porcos e galinhas, que eles cozinhavam junto com legumes. Eles eram uma cultura altamente bem-sucedida, tecnologicamente avançada e aparentemente religiosa.
com uma linguagem totalmente desenvolvida, usada com grande eficácia ao planejar suas cidades. Então, o que poderia ter levado à sua queda? No momento em que este vídeo foi publicado, a explicação mais comumente aceita entre os cientistas sobre por que essa civilização, tão à frente de seu tempo e no auge de sua existência, desapareceu é a mudança climática. A teoria afirma que por volta de 2000 a.C., uma seca catastrófica atingiu o Vale do Rio Indo, chegando a essa conclusão ao estudar cuidadosamente isótopos dentro do sedimento do que costumava ser um dos lagos que ajudou os Harapans a prosperar. Por 200 anos agonizantes, o ciclo das monções parou abruptamente, dizimando a passagem das estações, que significava vida ou morte para as pessoas que viviam ao redor do vale. Teria começado com a ausência de chuvas na região das monções, o que certamente teria alarmado os Harapans quando suas colheitas falharam em crescer conforme planejado. Quando aconteceu pelo segundo ano consecutivo, algo certamente estaria errado, pois os rios e lagos começaram a diminuir ainda mais. Avançando uma década ou mais, e o Vale do Rio Indo teria se tornado inóspito para todos que viveram nele pelos próximos 2 séculos. Esta mega seca teria sido um período incrivelmente estressante para os Harapans, muitos dos quais pereceram quando os suprimentos de comida e água diminuíram ou migraram para fora do vale para se estabelecerem em uma região do mundo mais fértil e abençoada pela chuva. É a teoria mais forte que temos, mas ainda há alguma dúvida. Incertezas e margem de erro nos estudos realizados pelos paleoclimatologistas que estudam o evento preocupam que eles possam estar errados por cerca de 100 anos ou algo assim. Todas as evidências apontam para o fato de que, sim, houve uma seca massiva no Vale do Rio Indo por volta dessa época, mas se ocorreu exatamente quando os Harapans desapareceram do registro arqueológico, ainda não está decidido. Alguns cientistas também manifestaram suas preocupações de que não há nada óbvio em termos de geografia ou geologia que possa sugerir por que essa seca aconteceu. Não foram registradas grandes mudanças na atividade solar ou alterações nos ventos que poderiam ter afetado uma mudança tão drástica no ambiente. E o que é mais é que algumas equipes de pesquisa teorizaram que este período de secagem em massa pode ter ocorrido quase 5.000 anos atrás, um cálculo vastamente diferente. Além disso, não há nada que sugira que os próprios Harapans causaram a mudança climática, tendo sido sedentários dentro dos territórios de sua civilização. A teoria da mudança climática não é a única explicação que os cientistas produziram nos anos seguintes à descoberta do mistério, e algumas delas são muito mais dinâmicas e potencialmente perigosas do que o lento e excruciante fim provocado por um longo período de seca. Uma das maiores teorias concorrentes, que desde então foi desmentida como nada mais do que rumores, é que uma tribo avançada de indo-europeus, conhecidos como arianos, invadiu a civilização do Vale do Indo, exterminando-os e substituindo a cultura Harapã pela sua própria. Estudos, tanto genéticos quanto linguísticos, refutaram a teoria de que os Harapans foram conquistados por uma força invasora do oeste, e escavações arqueológicas na região não revelaram nada além de artefatos Harapã. Os indo-europeus surgiram no Vale do Indo muito tempo depois que a civilização havia caído. E agora há pouca crença na teoria, fora da ideia de que ela foi desenvolvida com lendas historicamente racistas de indo-europeus chegando ao leste para massacrar seus antigos habitantes. Há também muita especulação de que a teoria tenha se originado de arqueólogos europeus iniciais que se confundiram com as semelhanças entre os selos e textos de civilizações posteriores, como a civilização védica com as dos Harapans. Outras teorias
retornam ao território climático e ambiental, mas tendem a inclinar-se para o outro lado. Acreditava-se que, em vez de uma enorme seca de 200 anos, uma inundação catastrófica causou o fim da civilização do Vale do Indo e de seu povo. Já foi relatado que o rio Saraswati rompeu suas margens, causando inundações em massa no Vale do Rio Indo e causando danos incalculáveis aos campos, casas e locais industriais dos Harappan. Aqueles que sobreviveram à inundação, supostamente, foram sábios em deixar a área completamente, se estabelecendo em outros lugares ou se juntando a tribos de humanos que viviam em regiões um pouco mais secas. Acreditava-se que isso havia sido causado por um excesso de água, da monção, nas estações chuvosas, com ventos trazendo chuvas excessivamente pesadas para o Vale do Indo, a uma taxa que os Harappans não podiam se preparar. Também se pensava que eventos tectônicos, como terremotos, poderiam ter interrompido os sistemas fluviais ou períodos de resfriamento poderiam ter causado mudanças no nível da água. Com as descobertas trazidas pela presença definitiva das grandes secas, essas teorias foram essencialmente refutadas, e agora é amplamente aceito entre os cientistas que as inundações não foram a causa do desaparecimento da cultura Harappan. No entanto, a cultura Harappan desapareceu. Eles certamente não foram as últimas pessoas a habitar o Vale do Rio Indus na antiguidade. Os sucessores dos Harappans foram provavelmente povos conhecidos como a cultura do cemitério A, que os cientistas acreditam que podem ter sido os últimos dos próprios Harappans. A cultura do cemitério H se sobrepõe aos últimos artefatos Harappan, conhecidos na região, sendo mais conhecida por sua extensa cremação dos mortos. Fragmentos de ossos cremados eram guardados com segurança em urnas, enquanto o povo da civilização do Vale do Indo preferia caixões de madeira que eram enterrados no chão. A cultura da Era do Cemitério adornava essas urnas com representações da fauna local, como pavões, antílopes e gado, utilizando tijolos de barro para seus assentamentos e casas, e cultivando vastos campos de arroz em vez de trigo e cevada. Eles se expandiram mais para o leste do que os Harappans, começando a se estender mais para a Índia, em vez do Paquistão, onde se distanciaram das terras que, anteriormente, haviam sido atingidas pelo desastre que impactou os primeiros. Isso resultou em um declínio no comércio, e há poucas evidências de artefatos da cultura da Era do Cemitério fora de suas próprias terras. Após a queda da cultura da Era do Cemitério, o período védico começaria a surgir na antiga Índia. Liderado pela cultura de cerâmica preta e vermelha, a cultura de cerâmica de cor de ogro e a cultura de cerâmica cinza pintada, que eventualmente dariam lugar à civilização védica. Mas essa é uma história que você já pode encontrar em outro lugar neste canal. De uma forma ou de outra, a cultura Harappan logo se extinguiu, substituída por novas formas de criar e perceber o mundo. Independentemente de como a cultura Harappan encontrou seu fim eventual, certamente é uma história fascinante, tornada ainda mais interessante pelo fato de que ainda não está exatamente resolvida. Por mais boas que sejam as técnicas arqueológicas modernas, ainda há alguma margem para erro, e não podemos ter 100% de certeza sobre o que aconteceu no Vale do Indo como está hoje. Talvez, com mais descobertas, eventualmente seremos capazes de desvendar esse mistério de uma vez por todas, descobrindo com certeza o que aconteceu com essas pessoas há muito perdidas da história antiga.